Continuando a nossa saga de vídeos sobre teoria dos grafos, hoje a gente vai falar sobre alguns tipos diferentes de grafos. Esse assunto é muito importante porque no decorrer desse curso a gente vai usar diversas vezes essas terminologias. E é importante que todo mundo saiba. Então, para deixar todo mundo no mesmo nível, eu vou explicar diversos conceitos e diversos tipos de grafos que vocês vão ter que saber. Então, para não perder esse conteúdo, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de teoria dos grafos. O primeiro conceito que eu quero mostrar para vocês é o conceito de dígrafo. O que é um dígrafo? Um dígrafo é um grafo que a gente chama de grafo direcionado. Qual que é a ideia aqui, né? Os grafos que a gente mostrou antes, quando eu tinha uma aresta ligando um vértice a outro, era como se fosse mão dupla, né? A aresta ligava o vértice 1 ao vértice 2 e o vértice 2 ao vértice 1. Quando o grafo é direcionado, é como se eu tivesse uma via de mão única. Quer dizer, eu só posso ir de um lado para o outro. Eu só estou ligando o vértice 1 com o vértice 2, não o vértice 2 com o vértice 1. E tem sentido isso, professor? Tem. Por exemplo, um exemplo que eu já falei, né, se eu quiser modelar uma rede de transporte, existem mão única e mão dupla. Então, se a rua é mão única, ela só pode ir de um lado para o outro. Mas eu posso pensar em outras aplicações. Por exemplo, a pessoa 1 gosta da pessoa 2, mas a pessoa 2 não gosta da pessoa 1. A pessoa 1 conhece a pessoa 2, mas a pessoa 2 não conhece a pessoa 1. Pode acontecer. Imagina uma pessoa famosa. Eu conheço uma pessoa famosa, só que essa pessoa não me conhece. E isso serve para diversas aplicações. E o que eu represento aqui? Como é que eu represento esse grafo? Ele vai ter um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Só que essas arestas eu vou colocar pares ordenados. Eu já mostrei para vocês, naquele exemplo do futebol, dos times de futebol, o par ordenado dos times. Só que eu até falei que lá não tinha ordem, né? Porque tanto faz se o Atlético jogou com o Cruzeiro jogou com o Atlético. Então não tem diferença nenhuma. Só que aqui no dígrafo é diferente. Então, se eu coloco o Cruzeiro ligado com o Atlético, quer dizer, o Cruzeiro jogou com o Atlético. Aí você vai dizer, claro, mas se o Cruzeiro jogou com o Atlético jogou com o Cruzeiro. Mas eu poderia representar, nesse caso, quem que é o mandante. Então, eu consigo representar diversas situações com a ideia de dígrafos. E também posso representar, por exemplo, o peso, o custo de uma aresta. Então, por exemplo, mesmo que eu tenha entre dois vértices uma aresta indo do primeiro para o segundo e uma aresta indo do segundo voltando para o primeiro, isso é um pouco diferente de eu ter somente uma aresta ligando os dois. Por quê? Quando eu tenho uma aresta ligando os dois, ela é mão dupla, né? Ela vai de um lado para o outro. Quando eu tenho duas arestas, uma indo do primeiro para o segundo e uma indo do segundo para o primeiro, eu também vou ligar os dois nos dois sentidos. Eu posso, por exemplo, colocar um peso diferente em cada uma dessas arestas, dizendo, por exemplo, o custo. Quanto custa ir de um ponto A para o ponto B e do ponto B para o ponto A, que pode ser diferente, porque às vezes eu preciso passar por um lugar pior, fazer um desvio. Ou eu posso também dizer a capacidade desse fluxo. Qual que é o máximo de fluxo que pode passar de um ponto para o outro, do ponto 1 para o ponto 2, pode ser diferente do máximo de fluxo que pode passar do 2 para o 1. Então, quando eu coloco um dígrafo e coloco arestas direcionadas e coloco alguma informação nessa aresta, fica mais fácil eu representar coisas que não são simétricas, tanto distância, quanto custo, quanto capacidades. Ou qualquer outra métrica que eu queira mensurar. Por exemplo, entre duas pessoas, eu posso dizer quanto que uma gosta da outra. Eu posso ter um gosto por uma pessoa, gostar muito de uma pessoa, e essa pessoa não gostar tanto de mim. Então, eu consigo mensurar esse tipo de discrepância quando eu uso dígrafos, né, que são arestas direcionadas. Se você está gostando desse vídeo conceitual, onde eu apresento diversos tipos de grafos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.
E agora vamos ligar a ideia do dígrafo com a ideia do grau. E agora, observe esse grafo aqui, na verdade esse dígrafo aqui, com 6 vértices. O vértice 1, ele tem um grau de saída de 1, porque está saindo uma aresta dele. E tem um grau de chegada de 1, que está chegando uma aresta nele. Então, quando eu tenho um dígrafo, eu posso estratificar, né, com graus de entrada e graus de saída. Quer dizer, cada vértice vai ter um número de graus de entrada e um número de grau de saída. No caso do vértice 1, é tanto um de entrada quanto um de saída. O vértice 2 também tem um grau de entrada e um grau de saída. O vértice 3 vai ter um grau 2 de entrada, tem duas arestas chegando nele, e o grau 1 de saída. O vértice 4 vai ter um grau 2 de entrada e um grau 2 também de saída, porque tem duas arestas entrando nele e tem duas arestas saindo dele. O 5, ele tem um grau 0 de entrada. Por quê? Não tem nada chegando nele. Mas tem um grau 1 de saída, porque tem alguma coisa saindo dele. E o vértice 6 tem um grau 2 de entrada, porque tem duas entradas nele, duas setinhas chegando nele, e tem 2 de saída. E se eu souber o grau de entrada e o grau de saída, eu posso inferir, eu posso descobrir o grau desse vértice, que vai ser a soma. Então, por exemplo, no vértice 1, que tinha um grau de entrada 1 e o grau de saída 1, o grau dele, na verdade, é 2. No vértice 2, a mesma coisa. 1 mais 1 é igual a 2. No vértice 3, é 2 e 1, então a soma vai dar 3. No vértice 4, é 2 e 2, porque tem duas entradas e duas saídas, então o grau dele é 4. Quer dizer, a soma do grau de entrada mais a soma do grau de saída vai ser o grau total desse vértice. No vértice 5, vai ser 0 mais 1, que é 1, e no vértice 6, vai ser 2 mais 2, que é 4. E você pode ver que se eu retirar as setas, transformar esse dígrafo num gráfico que não seja dígrafo, eu vou ter exatamente esses graus, né, que eu calculei anteriormente. Um outro conceito, um outro tipo de grafo é chamado de grafo nulo. O que é um grafo nulo? Um grafo nulo é um grafo que não tem arestas. Por exemplo, um grafo que só tem um vértice é um grafo nulo. A gente chama de N1. N de nulo, né? E 1 que só tem um vértice. E eu tenho também o N2, onde eu tenho dois vértices sem nenhuma aresta. O N3, três vértices sem nenhuma aresta. O N4, quatro vértices sem nenhuma aresta. E assim sucessivamente. Outro conceito que eu quero mostrar para vocês, que eu até falei antes, é o conceito de laço. O que é laço? O laço é uma aresta que liga um vértice a ele mesmo. Por exemplo, observe esse grafo. Esse grafo ele tem dois laços, nos vértices 2 e 4. E cada laço aumenta o grau do grafo em 2 unidades. E se eu olhar para esse grafo, o vértice 1 tem grau 2, o vértice 2 tem grau 5, porque aquele laço ali vai contar 2, o vértice 3 tem grau 2, o vértice 4 também tem grau 2, o vértice 5 tem grau 3 e o vértice 6 tem grau 2. Observe que o vértice 4 ele tem grau 2, ele está sozinho ali. Mas ele não é um vértice isolado, tá? Por quê? Porque o grau dele não é 0. Então, ele não é um vértice isolado. Ah, e um ponto importante. Eu também posso ter laços indígrafos, tá? Se eu tiver um dígrafo, eu posso ter um laço, indo de um ponto para ele mesmo. Aí, o grau de entrada vai ser 1, o grau de saída vai ser 1, e a soma vai ser 2, exatamente como um grafo normal. Outro conceito que eu quero mostrar para vocês é o conceito de arestas paralelas. O que são arestas paralelas? Arestas paralelas são duas ou mais arestas que conectam um par de vértices na mesma direção. Então, por exemplo, lembra aquele grafo de Königsberg que nós vimos na segunda aula da história da teoria dos grafos? Nele eu tinha um par de arestas paralelas. E se eu olhar bem, o grau do vértice 1
desse grafo lá de Königsberg, né, que o Euler criou, o grau do primeiro, do vértice 1, vai ser 5. E do vértice 2, do vértice 3 e do vértice 4 vai ser 3. E observem, né, que todos eles são ímpares. Isso que o Euler provou, né, que não era possível fazer aquele caminho ali quando todos os vértices forem ímpares. Mas o grafo ele existe, porque eu tenho 4 vértices, 4 tem graus ímpares, mas se eu somar tudo vai dar um número par. E agora um ponto interessante. Se eu tenho um dígrafo, eu tenho 2 vértices, e eu tenho uma aresta indo do vértice 1 para o vértice 2, e uma aresta voltando do vértice 2 para o vértice 1, aresta direcionada, dígrafo, isso não é uma aresta paralela. Por quê? Porque elas não estão indo na mesma direção. São duas arestas independentes. As arestas paralelas, elas também são independentes, mas a ideia delas é que elas vão na mesma direção. Ou elas vão na mesma direção sendo um dígrafo, vão ser paralelas, ou quando eu não tenho um dígrafo e não tenho nenhuma seta, também elas são chamadas de arestas paralelas. E que aplicações que eu tenho? Eu posso colocar quantas vias eu tenho, por exemplo, numa rodovia. Eu posso representar também entre duas pessoas quantas afinidades eles têm. Quanto mais arestas tiver, mais afinidades vão ter, mais ligações vão ter entre eles. A gente vai ver depois, quando a gente estuda química, os compostos químicos, eles têm essa característica. Quer dizer, eles têm arestas paralelas. E um grafo que tem arestas paralelas, ele é chamado de multigrafo. E esse foi o nosso primeiro vídeo, onde a gente apresenta algumas terminologias a respeito de grafos. No próximo vídeo, nós vamos mostrar mais terminologias relacionadas à teoria dos grafos. Então, para não perder esses conceitos que são fundamentais, não perca o nosso próximo vídeo e não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.